Columbita, tantalita, eles são minerais que formam uma série de solução sólida e são um minério bastante valorizado e aplicado na indústria eletrônica pela resistência ao calor que eles apresentam. Tá? Por eles serem aí os principais óxidos de nióbio e de tântalo. Tá? São também usados na indústria do vidro para aumentar o índice de refração, tá? E em certas ligas de aço utilizados na medicina, porque eles não são reativos ao tecido corporal, né? Então, por ser inerte, eles acabam fazendo ligas de aço para próteses, por exemplo. O nióbio é usado para a fabricação de aços especiais, né, em materiais de reatores nucleares, catalisadores, materiais resistentes a elevadas temperaturas. O tântalo é aí mais empregado em ligas de ponto de fusão elevado, também em aços especiais, em aparelhos de laboratório e em tubos eletrônicos de raio-x. Ambos os minerais, né, tanto a columbita quanto a tantalita, são do sistema torrômbico, né, são isoestruturais, apresentam hábito maciço, né, são cristais primáticos curtos, equidimensionais ou tabulares achatados. Tem geminação comum em forma de coração, né, é um tipo de geminação de penetração, nos planos 021 e 023. Isso é a columbita, desculpa. A tantalita comumente apresenta a geminação polissintética, que é aquela igual do plagioclásio, né? Lamelas de orientação diferente, todas muito próximas. Apresentam duas direções de clivagem, uma boa no plano 100 e regular nos planos 010. Fratura subconchoidal a irregular, né? Ambos são minerais quebradiços. A dureza da columbita é 6, a dureza da tantalita pode ser um pouco maior, né? Chegando aí a 6,5. A densidade da columbita também é um pouco menor, né? De 5,2 a 6,65, enquanto que a densidade da tantalita é de 6,65 a 8. Mas a cor delas é muito parecida, né? Ambas são minerais opacos, de cor preto acastanhado ou vermelho acastanhado, tá? E a cor do traço é preto acastanhado ou vermelho acastanhado, mantendo a cor do mineral. Brilho metálico a brilho vítreo. Tá? E aqui eu mostro para vocês a columbita, né, com a sua coloração preta e brilho metálico, e a tantalita, aqui ele tá mais fosca, mas se pegar uma superfície lisa do mineral, né, aqui com seu vermelho acastanhado, vai ter o brilho vítreo. Os hidróxidos, eles tendem a ter uma dureza e densidade inferiores dos óxidos, tá? Os hidróxidos mais comuns ou de interesse econômico, eles possuem dureza menor que 4, com exceção da goetita, que é um hidróxido de ferro, que vai ter dureza aí de 5 a 5,5. E densidades como os comuns aos hidróxidos são geralmente menor que 5 gramas por centímetro cúbico. São predominantemente encontrados como produtos de alteração secundária ou de intemporismo, né? Então, aí, de modo geral, esses materiais são de origem supérgina, né? Sendo resultado de processos intempéricos e de alteração de outros minerais. Intemperismo é um conjunto de processos que levam a modificações físicas e químicas, tá? A desagregação mecânica e a dissolução de rochas e seus minerais, quando eles afloram na superfície terrestre. Tá? Aflorar na superfície terrestre que a gente fala é quando o mineral sai de o mineral e a rocha, né, ele sai de profundidade e fica exposto às condições normais aqui da superfície da Terra, né? Temperaturas mais baixas, exposição a maior disponibilidade de água, a atmosfera, né? Tudo isso muda muito os campos de estabilidade de alguns minerais e eles acabam gerando, depois de passar, né, por esses processos intempéricos, eles geram outros minerais. Tá? Então, esses processos supérginos são processos que ocorrem somente na superfície terrestre. E eles podem ter origem hidrotermal. Né? Mineral de origem hidrotermal se refere a um fluido aquoso aquecido, né? Hidrotermal.
Ele pode estar combinado ou não com outras fases fluidas, tá? Como principalmente com CO2, em diversas proporções, tá? Geralmente no estado supercrítico, e ele é fortemente reativo, o que leva à mudança nas condições de temperatura, né, e químicas do ambiente geológico. E isso vai promover a desestabilização de minerais, né, que vai originar aí hidróxidos a partir disso. Tá? Isso é bem comum, tá? Perto de fontes vulcânicas, circulação de fluido em profundidade, tá? Pelo grau geotérmico da Terra, esse fluido vai se aquecendo, vai ficando enriquecido em elementos e acaba reagindo com as rochas também, tá? Então, aquelas fontes hidrotermais, geralmente associadas a vulcões, elas são bastante reativas e próximas a essas regiões, geralmente, tem bastante hidróxido, tá? Então, a goethita, né, completando aí a trinca dos principais minérios de ferro, né, junto com a hematita e com a magnetita. Ela é do sistema ortorrômbico, tá? Geralmente maciço ou fibroso, né? Fibrorradiado, botrioidal ou estalactítico. Tá? Quando forma cristais, são cristais circulares ou prismáticos, raramente tabulares. Nesses casos, ela apresenta duas direções de clivagem, uma perfeita a 010 e regular a 100. É um mineral de fratura irregular, é um mineral quebradiço, apresentando dureza aí entre 5 e 5,5, densidade entre 3,3 e 4,3. É um mineral opaco, tá? Tem uma cor castanho enegrecido, né? Um castanho bem escuro, amarelado, pode ser avermelhado, ou então ele pode ser marrom escuro quando em agregados maciços. A cor do traço é amarelo acastanhado ou amarelo puxando para o laranja, tá? Ou então um amarelo ocre, que é aquele amarelo mostarda. E aí ela se distingue, né, da hematita pela cor do traço, a hematita tendo um traço vermelho. Ele apresenta um brilho metálico a terroso fosco, né, quando o fibroso tem um brilho sedoso, que é o que a gente vê aqui. Né? Ele tem um brilho aqui metálico a meio sedoso, né? Aqui tem os cristais fibrorradiados, né? Aciculares, e aqui botrioidal, e aqui botrioidal e estalactítico. Tá? Bauxita é o principal minério de alumínio, tá? Ele não é um mineral, na verdade ele é um termo que engloba 3 minerais, 3 hidróxidos, tá? O diásporo, a gibsita e a boemita. A identificação de que mineral predomina na composição da bauxita, ela é feita apenas em laboratório, tá? Para a gente avaliar o teor de alumínio, tá? E aí a gente aproveita e vê se o depósito é economicamente viável. Além de hidróxido de alumínio, a bauxita também pode ter quartzo e argilominerais. Tá? Então, a bauxita ela não tem um sistema cristalográfico, né? Ela compreende vários minerais. Ela tem o hábito psolítico, tá? Que são esses grãos concrecionários arredondados. Sabe pedra? Vocês vão ver na próxima. Sabe solo, na verdade? Quando o solo forma um material compacto? Bauxita tem essa cara, tá? Bauxita tem esse aspecto terroso, tá? Maciço. Ele parece um material argiloso compactado, tá? A dureza varia de 1 a 3. É um mineral muito leve, né? Densidade de 2 a 2,2. Ele é translúcido, tá? Quando a gente olha, ele permite a passagem da luz. Tá? Os minerais que constituem permitem a passagem difusa da luz, né? E ele varia aí das cores de branco, branco acinzentado, amarelo e vermelho. O vermelho é aquele vermelho meio marronzado de solo, tá? Não é esse vermelho. Não tem nada vermelho aqui para mostrar para vocês. Ele é aquele vermelho de terra, tá? É um vermelho que puxa mais pro castanho. Tá? Um vermelho meio alaranjado. Brilho fosco a terroso. Tá? Ó, é esse vermelho aqui. Tá? Ele pode ser um pouco mais avermelhado que isso, mas ele fica aí em tom de laranja, na verdade, tá, pessoal? A baixa dureza, a cor, tá? Por incrível que pareça, a cor é distintiva, né? Quando a gente combina dureza, cor, modo de ocorrência, né? Porque ele geralmente forma crostas lateríticas, que são crostas de alteração do solo, por isso que ele tem esse aspecto de solo que eu frisei para vocês.
tá? São associados a processos superficiais, né? Eles são características distintivas da bauxita, tá? Ela é utilizada e extraída, né, para alumínio metálico, né, para obtenção do alumínio metálico, para uso nas indústrias automobilísticas, indústria aeronáutica, alimentícia, náutica, para fazer esquadrias de janela, escoras para formas, antenas de transmissão, bicicleta, utensílio de cozinha. Aí alumínio é utilizado para uma porrada de coisa. Manganita é o principal minério de manganês, tá? Ele é muito utilizado na siderurgia, principalmente para fazer ferro gusa, ferro manganífero, aço carbonatado, aço mangano silicoso. Acho que eu já falei quando eu falei dos óxidos de manganês, né? Ele é do sistema monoclínico, né, de cristalografia. Geralmente apresenta um hábito maciço, granular, botrioidal, por vezes fibrorradiado. Quando forma cristais, eles são prismáticos. Propriedades físicas, a manganita tem 3 direções de clivagem, sendo perfeita ao plano 010 e boa no plano 110 e 001. Tem fratura irregular, né, sendo um mineral quebradiço. Dureza 4, não é um mineral muito duro. Densidade 4,2 a 4,4. É um mineral translúcido, quase opaco. Tá? Na figura seguinte vocês vão entender isso. Cor, ele fica aí em cores escuras, né? Preto, cinzaço, escuro. Mas o traço dele tende a ser marrom avermelhado a preto. E ele tem um brilho aí submetálico, que é isso que eu estava mostrando para vocês. Vejam que ele é um mineral translúcido, né? A gente consegue ver um pouco através dele, né? Com um brilho aqui, às vezes vítreo, brilho submetálico, né? Aqui ele já está um mineral com aspecto mais opaco, com brilho metálico, né? Então, fica essa... E aqui a gente vê a fratura irregular, ó, tá vendo? Apesar do número relativamente grande de minerais, né, são conhecidos aí 141 minerais na classe halogenetos, né, os halogenetos comuns e de importância econômica são poucos, são cerca de 11. Eu vou focar aqui só na fluorita, tá, que é o que é mais comum, tá, tanto pela sua importância econômica quanto pela ocorrência, tá? E seria o único halogeneto que a gente veria na aula prática, mas lembrem que tem aí os sais, né? O cloreto de potássio, o cloreto de magnésio, o cloreto de acarnalita, silvita, alita, né? O cloreto de sódio, né? Mas aí eles vão ter todos propriedades físicas muito parecidas, tá? Vai mudar um pouco a cor, que a carnalita é um salmãozinho, a alita é branquinha, mas se tiver alguma impureza, ela pode mudar de cor. Então, eu achei que não valia muito a pena ficar mostrando muito isso para vocês, tá? As características comuns dos halogenetos são que eles são minerais de dureza baixa, tá? Geralmente aí menor do que 3, com exceção da fluorita, né? Que é a dureza 4 na escala de Mohs. São minerais de densidade baixa, tá? Geralmente aí densidade menor do que 2,89. Novamente, fluorita é uma exceção. Ela é mais pesada do que a maioria dos halogenetos, com uma densidade aí de 3,175 a 3,184 gramas por centímetro cúbico. A fluorita rica em elemento terra rara, que não é raro não, tá? É bem comum a fluorita ter uma concentração de elemento terra rara relativamente alta. Ela pode chegar aí a uma densidade de 3,56. Geralmente são minerais transparentes a translúcidos, tá? Halogenetos não são opacos. E de traço branco, tá? A exceção é a tacamita, que é um mineral de cobre. E aí, por ter cobre, né, a gente já imagina que ele vai ter algum aspecto de cor verde. O traço do mineral vai ser um tom de massa verde, né, aquele verde clarinho. Tá? E eles vão apresentar brilho não metálico, tá? Então, vão ter aí brilho vítreo, adamantino, ou então aquele brilho
nacarado, né, untuoso, gorduroso. A fluorita, ela é um mineral do sistema isométrico, né, cúbico. Hábitos muito variados, né, mas comumente ela apresenta um hábito granular, maciço, botrioidal, raramente é fibrosa, tá? E vai ter aí os hábitos cúbicos, octaédrico, né, quando bem cristalizado. Geralmente o que acontece, ela forma um aglomerado granular, maciço, botrioidal, e vai ter alguns cristais octaédricos ou cúbicos junto. Tá? Ela tem uma clivagem perfeita octaédrica, né, no plano 1-1-1. Fratura irregular a subconchoidal. Ela também é um mineral quebradiço, a dureza 4. Densidade, aí eu já falei para vocês, né, de 3 a 17, chegando a 3,56 quando rica em elementos terras raras. Uma característica distintiva da fluorita, né, que ela floresce aí em diferentes tons, né, azul, violeta, verde, amarelo, vermelho, quando sob influência de luz ultravioleta. Ela é um mineral transparente, é translúcido, né, com aí várias colorações, né, ela pode ser incolor, branca, roxa, púrpura, que é um roxo mais puxando para o rosa, tá? Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, rosa, marrom, preto, azulado e etc, porque ela pode ter uma variedade de cor, tá? Mas a cor do traço é sempre branca, tá? Então, aí a gente já consegue ir delimitando, né? Ah, se eu tenho um mineral que eu risco com o meu canivete, floresce na luz e tem traço branco, eu não vou desconfiar de uma turmalina, né? Eu vou desconfiar da fluorita, tanto pela densidade quanto pelo fato de ser fluorescente. O brilho é vítreo, ou então, quando é um mineral maciço, né, o botrioidal, vai ter brilho fusco. E aqui, ó, isso que eu estava falando para vocês, tá vendo que ela forma esse agregado aqui granular, né? E aí a gente tem, em alguns lugares onde ela teve mais espaço, né, formando o mineral de hábito octaédrico. E aqui eu coloquei para vocês esse hábito octaédrico, né, que é mais característico da fluorita, né? A gente bate o olho, vê um mineral translúcido, com essas cores, com esse hábito, fluorita. Tá? E aí aqui eu coloquei as diferentes gamas de mineral que ele pode ter, né? De amarelo, laranja, azul, verde, roxo, tá? A gente finaliza aqui essa aula. Novamente, recomendo que vocês vão atrás pelo menos para ver, né, mais fotos de minerais, né? Infelizmente, a gente, pelas condições mundiais, né, impostas aí pela pandemia, a gente não conseguiu fazer a aula prática. Esse foi o único jeito que eu consegui trazer para vocês essas informações, tá, pessoal?